Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então já deixe seu like, se inscreva e ative o sino. Nessa partida, vamos falar do Pedro daqui a pouco, tá? Eu quero saber realmente se o Pedro desencantou. Na verdade, ele tá bem, os números dele são bacanas na temporada. Ou se era o adversário. Mas antes disso, eu quero que você me fale os pontos positivos desse Flamengo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para quem está acompanhando. Olha, o Tite está muito feliz, né? Por conta aí do sistema defensivo. Mais um jogo sem sofrer gols. Aliás, é o 6º jogo consecutivo do Flamengo que não sofre gols. E desses últimos 6 jogos, são 7 chances criadas para o adversário. Ou seja, isso é muito pouco. Tite conseguindo aí acertar o sistema defensivo do Flamengo, que era um problema na última temporada. A rotatividade com os garotos também, os garotos entrando, dando conta do recado. A gente vai falar muito do Igor Jesus, mas o Matheus Gonçalves entrou muito bem. A torcida pedia tanto, né? Pedia tanto, ele precisa de mais minutagem, ele, né? O Matheus Gonçalves, que fez uma boa sequência no Red Bull Bragantino, trabalhou com o Pedro Caixinha, aprendeu muito. O escanteio cobrado por ele originou o 3º gol. E o Igor Jesus, né, que foi aí o grande destaque da noite nessa partida contra o Bangu. O garoto foi bem defensivamente, criou algumas jogadas, rompendo as linhas defensivas do Bangu e quase chegou aí a um gol, participou de um dos gols, né? Ele deu um combate lá no campo defensivo do Bangu, a bola sobrou pro Pedro, que fez a tabela com o Luiz Araújo, e de 49 passes do Igor Jesus no jogo, ele acertou os 49. Que legal, números né? absurdos. Olha só, ô Pedrosa, a gente tem que lembrar que é um garoto que está acontecendo ainda e é uma pressão muito grande você já chegar nesse Flamengo com o poder que é o Flamengo, com esse time que é o Flamengo, substituir jogadores tão importantes. Eu queria que você contasse para quem não viu como ficou taticamente esse meio-campo do Flamengo com o Igor Jesus, Pedrosa. O Flamengo voltou à formação que o Tite mais gosta, né? Que são com 2 pontas abertos, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, o Igor Jesus realmente sendo esse primeiro volante, esse cabeça de área, mas com muita qualidade técnica, com um passe de primeiro apurado, com uma expressão que a gente usa que é o desmarque. O que é o desmarque? Explicando para a galera de casa. É dar o passe e aparecer para o colega, para você não poder engessar o colega. E ele fez isso muito bem. Além do próprio passe vertical que o Rafa falou aqui, deu um chute que ele quase fez o gol e uma belíssima defesa do goleiro do Bangu. Foi uma estreia maravilhosa. Claro, é o Bangu, mas a gente está falando aqui não do Bangu, mas da pressão que é você estrear com a camisa do Flamengo como titular, tendo a responsabilidade de substituir o Pulgar. Então ele, para mim, teve uma nota 10 aí nessa partida, passou no teste com o Tite e merece mais minutos pela qualidade que ele apresentou. E no segundo tempo, um detalhe interessante com as entradas do Gabigol, do Bruno Henrique, do Matheus Gonçalves, o Tite utilizou um esquema de 4-2-4, que ele utilizou muito na seleção brasileira com o Matheus Gonçalves aberto na direita, o Bruno Henrique na esquerda, Gabigol e Pedro no ataque. Ele não tirou o Pedro para colocar o Gabigol. Muitos achavam assim, o Pedro já fez 3 gols, pode sair, pode colocar o Gabigol. Ele funcionou junto com o Gabigol nesse esquema 4-2-4. Experimentando, São variações, né? E tá experimentando e o momento é agora. Você tem uma tranquilidade no placar, né? Você consegue experimentar e dar ritmo de jogo para aquela formação tática. A gente vai ver o que o Tite falou depois dessa partida. Rodolfo. Não é defesa que toma gol, o que faz gol. O time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. Realmente, quantos jogos? 6 jogos sem tomar gol. São é um 6 número jogos seguidos. Expressivo. Agora, como o Tite fala de equilíbrio, né, Pedrosa? Sim. Essa é a máxima dele, né? É a marca dele, é a marca dos times dele. E eu já falei, com o Luiz Araújo, o Flamengo fica um time muito mais equilibrado. Inclusive, ele fez outra boa partida. O Flamengo cada vez mais tem tido um leque de opções muito interessante. O Bruno Henrique entra pelo lado esquerdo. Acho até que ele foi fominha, porque ele queria fazer o golzinho dele pra galera lá do Sergipe. Mas é um cara também que muda o patamar do Flamengo. O Gabigol teve algumas oportunidades. Deixou, inclusive, o Vitor Hugo na cara do gol em um belo passe que ele conseguiu achar. Então é um Flamengo muito bem formado pelo Tite, que cada vez mais vai ganhando aquela cara. Repito aqui, é claro, é o Bangu, gente. É um dos piores times do Campeonato Carioca. Mas existem formas de você vencer um time pequeno.
E o Flamengo foi da melhor forma porque conseguiu ser absoluto durante toda a partida. E eu acho que a grande missão do Tite é o próprio equilíbrio, que ele fala muito nas coletivas. Porque, por exemplo, contra o Boa Vista, o próximo jogo retorna o De La Cruz. Você tem quantidade e qualidade no meio-campo, só que você perde o ponta, o Luiz Araújo. Ele não atua com o Luiz Araújo em campo. Tem também o Vinha, que será relacionado e pode realizar a sua estreia. Então, esse equilíbrio ontem aconteceu por conta dos pontas. Cebolinha talvez não tenha funcionado bem no jogo. O Luiz Araújo chegou a dar uma assistência, participou muito, faz a recomposição defensiva, mas esse equilíbrio a gente quer ver com todos os jogadores à disposição, inclusive o De La Cruz, que o Tite está com essa dificuldade de encaixar ele ao lado do Arrascaeta. E como é que resolve esse problema, Pedrosa? Olha, Fernanda... Colocando ele no lugar dele... É isso aí. E aí? Infelizmente, E pelo como que eu faz? vejo até agora, pra mim, jogador bom pode jogar junto sempre, tá? Sim. É só questão de organizar. Mas pelo que eu vejo até agora, de estrutura, de equilíbrio, é um ou outro. Na minha visão, é isso. E Hoje, aí, quem até escolhe? agora, Arrascaeta, né? E como é que você dá rodagem e adaptação para um cara que não joga? Eu acho que ele vai isso, né? jogar em eventuais partidas, em eventuais situações, dependendo do adversário. Ele vai jogar, ele vai ter minutos, como ele vem tendo. Uma contratação desse calibre causa muita ansiedade no torcedor, que isso é muito natural, né? Aham. E você precisa entender que o cara também está se adaptando. Sim, sim. Não só ao futebol, que é muito diferente, ao gramado, ao clima, a vida nova num novo país. É tudo que se adapta, Quanto né? tempo o Pedro foi reserva do Flamengo? 2 anos? Quase 2 anos. Né? Quanto tempo o Arrascaeta, mesmo no início da trajetória dele no Flamengo, foi reserva também? Aí 2 meses, que aí depois caiu o Abel, né? Então, mas o time é Lembra tão disso? bom, o time é tão bom, que hoje você tem Gabigol e Bruno Henrique no banco. Por que o De La Cruz não pode ser banco também, pensando no time? E o Pedro, hein, gente? Ele já... a temporada é dele ou o que ele tá fazendo é o mais do que normal para Pedro? Eu acho que ele vai repetir, talvez igualar ou ultrapassar a última temporada, que foi a mais artilheira dele, com a camisa do Flamengo. Já começou com tudo. Se a gente for levar em consideração os jogos dos Estados Unidos, que não são jogos oficiais, são 7 jogos e 7 gols do Pedro. Se a gente colocar só os jogos oficiais, são 5 jogos e 5 gols. Ou seja, é 1 gol por jogo. O Pedro começou a temporada voando. E mais um hat-trick na carreira, né? Concorda, Pedro? Diferente, ele é muito A gente diferente. vai botar aqui a tabela da classificação. Fala. Inclusive, ele teve no primeiro gol totais méritos, fugindo das características dele, uma bola que o Arrascaeta acha na esquerda. Eu achei que ele ia tentar tabelar, como ele faz com frequência, porque ele não tem tanta velocidade. E aí ele mostra toda a qualidade dele, cortando pra dentro, fazendo facão Recurso, e né? batendo. Me lembrou até o Romário, sem sacanagem. O Romário já cansou de fazer gol assim. Ele tem puxa muita pra dentro, qualidade. puxa pra fora e bate com o bico do pé. Ele tem muita qualidade, né? Olha aqui, o Flamengo então assumiu com essa vitória a liderança do Carioca com 18 pontos, empatou em pontos com o Fluminense também com 18 em segundo lugar. Aí vem o Nova Iguaçu com 15, o Botafogo com 14 e virando a página o Vascão, que é o próximo adversário do Botafogo, num confronto super direto com 13 pontos. Quem vencer aí... quem vencer assume o G4, entra no G4, né? Ou permanece, se for o caso do Botafogo. E aí, se tiver um empate, o troço pode misturar mais ainda. Porque volta lá, o Botafogo tá com 14, o Vasco com 13 e o Portuguesa com 13. Então, se tiver um empate e a Portuguesa vencer, pode ter aí os dois fora do G4, Vasco e Botafogo, e a Portuguesa entrando nessa zona de classificação. Lembrando que já está na reta final dessa fase da competição. Fala. E foi muito importante o jogo de ontem para Vasco e Botafogo, o empate do Nova Iguaçu. Sim. Todo mundo achava que o Nova Iguaçu ganharia o jogo, mas empatou, terminou 1-1. E isso foi bom, porque Segurou, na parte volta lá de na cima, primeira página, segurou por favor. o Nova Iguaçu. Esse empate Tá em perdeu 2 terceiro. pontos, olha lá. Ó. Aqui, ó. 15 pontos. Então, tá aberto ali a classificação. Tem Botafogo com 14, Vasco com 13. As duas equipes se enfrentam no domingo. E aí vai ficar mais embolado, né? Restam 2 jogos para o Botafogo. O Flamengo, que só depende dele para ser campeão da Taça Guanabara, tem 3 jogos. Enfrenta o Boa Vista terça-feira. Tem um clássico contra o Fluminense. O que tá mudando enfrenta o aqui? Madureira. Aqui a diferença é saldo de gols. Então ele não depende só dele, Só né? depende dele, porque... Não, mas ele não controla os outros fazendo Mas gol. ele tem um jogo contra o Fluminense, é confronto direto. Um confronto É. direto, E perfeito. o saldo de gols do Flamengo é 14, do Fluminense é 9.
Só que é o mesmo ataque, né? Mesmo número de gols, podemos dizer assim. Sim. O Flamengo fez 14, o Fluminense também fez 14. Entendi. Só que o Fluminense sofreu gols, o que diminuiu o saldo do Flamengo, não. Muito bem. E aí, domingo tem clássico no Newton Santos. Você vai? Não. Sim, aquele cara que ele é tão bom, ele é tão imprescindível, ele faz tanto a diferença, que mesmo quando ele não está no momento bom, ele está sendo mestre, porque a qualquer momento ele pode decidir, ele pode resolver, é uma bola, é aquele eu acho lance, que o Arrascaeta é esse cara. E o Pedro não? Não, o Pedro não, mas eu acho que o Pedro é um jogador que tem uma vantagem enorme na posição, porque ele se encaixa mais nas ideias que o Tite tem colocado em prática do que se encaixa o Gabigol. E ali joga ou um ou outro, ou se o Tite quiser mexer e não vai fazer isso, podia jogar o Bruno Henrique ali. Porque outro dia a gente estava discutindo aqui várias possibilidades para o Flamengo ali na frente, com as peças que tem, e ninguém mexeu no Pedro. É, porque ele se encaixa bem, ainda mais ontem. Ninguém aqui tirou. Ah, não, então nessa formação aqui é melhor tirar o Pedro e deixar o Gabigol. Ah, nessa formação aqui é melhor o Cebolinha e tira o Pedro. Ninguém colocou essa possibilidade. Eu acho que a característica do Pedro dá a ele uma vantagem sobre o Gabigol. Ele é o único, na ideia. Em termos de característica, ele é o único. Isso. Ontem, por exemplo, o Tite jogou com o Luiz Araújo, quer dizer, o jogador mais agudo pelo lado, né? Ali o Pedro fica ainda mais necessário. Né? Então, depende muito do que o Tite vai fazer. Agora, eu acho que após o Tite conseguir ter segurança naquilo que ele tem proposto para a equipe e o time estiver mais sólido, eu acredito que ele vai tentar mais variações e aí a gente pode ver algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, é que o Flamengo não vai enfrentar nenhum time tecnicamente melhor que ele, mas vamos supor que o Flamengo vai jogar contra um time que vai atacá-lo bastante e vai colocar o Flamengo em risco. Você está falando, por exemplo, do Arrascaeta. Quem joga pelo lado no meio para fazer o lado de campo e recompor o meio de campo? Porque o Arrascaeta não vai fazer essa recomposição. Vai fazer até um certo ponto, mas não vai fazer a recomposição. Quem faz os lados do campo? Aí compensa você ter, em uma circunstância dessa, um jogador próximo do atacante que não faz essa recomposição por dentro? Ou você quer um jogador que cai mais pelo lado para fazer isso com outro tipo de cara? O Flamengo proporciona isso. O elenco tem. Essa coisa, olha, eu já falei isso no início do ano, já falei também no final do ano, e eu vou continuar repetindo. Não se monta um elenco como esse para você falar que tal jogador é intocável. Intocável seria se tivesse o Messi no ápice da forma, o Cristiano, eles no melhor jeito que eles podem atuar, e o Flamengo tem que ficar acima dos jogadores. Então, quando começar a falar, esse cara é intocável, não sei o quê, eu vou dizer sempre não. Eu só falei do Eric porque o Eric é disparado o melhor jogador da posição, e o Igor, que entrou ontem ali, se começar a jogar um pouco mal, você tira do time, sem problema. Não, mas se ele manter o nível de atuação que ele tem... Não vai ter alguém para brigar com ele pela posição. Não tem ninguém para brigar. Nesse momento, não. Posso mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, exatamente. Então, é por isso que eu cheguei nele. Todo assim, sistema que a gente discute aqui, o Pedro está lá. Não, o Pedro, né? Não, eu entendo que o Biner fala sobre a questão da intocabilidade, né, do Arrascaeta, mas ao mesmo tempo, essa palavra, eu acho que para ele, nos últimos anos, ela tem sido utilizada, mas com méritos. Claro. É um dos grandes problemas que o Flamengo teve, se não o maior problema, quando precisou de criatividade e o Arrascaeta não estava presente. Por isso que o Tite foi contratado. Porque se continuar a dependência do Arrascaeta, é complicado. Até agora, o Tite está procurando um sistema de jogo para encontrar justamente esse equilíbrio que o Birner está falando. Aí eu jogo com o Arrascaeta, mas eu tenho que voltar com um jogador pelo lado do campo para ele poder ficar lá tranquilo, para ele ficar sozinho. Eu acho que existem determinados jogadores que você tem que fazer ter o 100% dele. Eu não posso, com o Arrascaeta, falar para o Arrascaeta, vem cá, volta até o final. Arrascaeta, vem cá, você tem que fazer marcação. Eu acho que daqui para frente, perdemos a bola, você faz a marcação-pressão. Só que é o seguinte, se eu tenho o Arrascaeta no time, eu vou colocar a preocupação no time adversário. O que o Abel fez com o Endrick? O Endrick tinha dificuldade enorme para jogar como pivô. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Enorme, jogando de pivô. Ele não tem essa característica. Não tem. Quando o Abel chegou e falou assim, vem cá, Endrick, de ladinho aqui, vem cá, do lado direito, mas quando você pega na bola, você vai para cima, fica solto e tal, porque o que acontece? Eu vou fazer todo mundo recuar para deixar você livre, tranquilo, porque quando precisar eu quero você 100%. E o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o Palmeiras? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Antônio Oliveira está tentando fazer isso com o Roberto também. Então, assim, existem jogadores que você não precisa fazer... você corre 100% que tem a mesma intensidade. Não tem. Até porque o futebol é divisão de responsabilidades. Você pedir para o Arrascaeta voltar a correr, se dedicar à marcação, é falar para ele, esquece o ataque.
É isso aí. Esquece o ataque. Muito bem o que você falou. É divisão de responsabilidade, né, Zé? E soma de características. Né? Então, assim, se você não quer... vamos mudar, vamos tentar achar um jogador que, mesmo com todas essas contratações, que tenha a característica de criação do Arrascaeta, para jogar no lugar do Arrascaeta no Flamengo, que tem a característica do Arrascaeta, as qualidades. Não tem. Agora tem o De La Cruz que pode fazer. Sim, você tem o De La Cruz, mas você não tem a mesma qualidade, genialidade, a mesma cara. Você tem intensidade, você tem o cara que pega, toca, chega na área, finaliza, tal, dá um dinamismo diferente ao time. Né? Esse é um outro ponto que aí entra no que o Praz falou, você tem que mudar o sistema de jogo. É uma outra coisa. Mas, assim, essa intocabilidade do Arrascaeta, ela não que ela seja fundamental, não é isso. Você tem que transformar isso em responsabilidade e opções. Sim. Você não pode sentar e acomodar, eu tenho o Arrascaeta, tá tranquilo. Não, é como nós estamos falando aqui. O Flamengo hoje tem vários jogadores para você mudar de posição, para você mudar as posições, para você transformar esse Flamengo num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 3-4-3. Você tem várias possibilidades dentro de um sistema de 11 jogadores. Você pode jogar, por exemplo, você pode centralizar o Pulgar, 2 zagueiros, né? Você adianta a Varela, adianta o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, um 3-4-3, você põe De La Cruz, Gerson, lá na frente você põe Pedro, você põe Arrascaeta e aí você escolhe Cebolinha, Bruno, você escolhe. Porque é diferente nenhum time vai jogar de igual para igual contra o Flamengo, eu acho difícil. Você vai ter um ou outro time que vai colocar o Flamengo em 15, 20 minutos em dificuldade, porque vai adiantar e tal. Depois, se o Flamengo conseguir segurar essa bola, o Flamengo tecnicamente vai fazer o time jogar de um lado para o outro. Né? E aí as preocupações se invertem. Você já pensou, eu vou tentar colocar o Arrascaeta para correr? O Arrascaeta é igual o Alex Cabeça. Né? Nosso querido Alex Cabeça. Você conversava com ele falou assim, Zé, eu adorava que o volante ia. Só me posicionava atrás dele aqui, ó. Porque a hora que a bola viesse para mim, eu estava de frente para o gol. É o que acontece com o Arrascaeta. Sim. Aí cabe ao treinador encontrar várias posições, vários sistemas táticos. É para isso que o Tite está lá. É para isso que o Tite precisa trabalhar nesse sentido. Começar, tira o Arrascaeta. Você está treinando. Eu respeito demais os jogadores, vocês sabem disso. Você vai jogar contra o Bangu? Tira o Arrascaeta. Tira o Arrascaeta, põe Pedro e Gabigol ali na frente, porque daqui a pouco você vai precisar de um jogo como esse. Nós estamos falando aqui sobre Copa América, vai ter Copa América. Querendo dizer que é o momento de testar. É lógico, vai testar o quê? Na Libertadores? No Carioca. Vai ter que testar estadual, no Campeonato Brasileiro. Paulista, eu acho que o Tite tem a possibilidade de fazer as substituições, as modificações táticas, com e sem os principais jogadores, para ele entender como é que funciona e se dá certo ou não. Eu entendo, Zé. Né? Eu não discordo, mas eu acho que tem um contraponto. Porque o Tite precisa, do jeito que ele pensa, ele precisa achar primeiro um modelo de jogo consistente. Eu também acho que ele não achou ainda. Mas é muito por conta do que nós estamos discutindo aqui. E eu acho que ele mexer muito, ele acredita que ele não acha. Por causa do equilíbrio, Briner. Ele está tentando encontrar esse equilíbrio, ele está vendendo um peixe bonito, né? Não, nossa, a defesa, contra o respeito. O Bangu, você não pode querer valorizar, porque olha, o equilíbrio. O Bangu deu um chute, sei lá. Porque, nossa, a nossa defesa, com todo respeito, ele tem que falar dos números de ataque, a movimentação, quantos chutes a gol, e aí beleza. Onde rouba a bola. Onde rouba a bola, como é que o time jogou, a velocidade, o dinamismo, aí, a velocidade com a bola nos pés. Aí eu acho que o Tite tem que trabalhar. A questão de defesa, com todo respeito, não menosprezando o time do Bangu, mas é natural o Bangu. Diferença abissal. Né? Diferença